E estamos de volta! Olá! Seja muito bem-vinda à que parte? Quarta? Quinta. Whatever, a última parte. Alguma parte há de ser, não sei Uma bem qual. delas. Uma das partes do programa Conversa de Mulheres esta fantástica tarde. Exatamente. Sejam muito bem-vindos e cá continuamos. Podem ainda ligar 21908986, Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres. É verdade, participe, mande beijinhos, faça os comentários, coloque as suas dúvidas, faça-nos sugestões de mulheres a virem aqui ao programa falar connosco um bocadinho. Tanta exato. coisa. É? E agora vamos à última convidada. É verdade, já está aqui mais que preparadíssima. Puxa, hoje. Hoje, só convidaste tudo lá, tantos cartões que uma pessoa nem sabe, mas está dobrado. Mas pronto. Continuando, então temos connosco novamente, já esteve connosco até há relativamente pouco tempo, já não me lembro há quanto tempo, a professora doutora Teresa Damasio. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Olá, seja boa bem-vinda. Boa tarde aos nossos telespectadores. E muito obrigada pelo convite que me dirigiram para estar novamente aqui convosco. Há pouco tempo esteve connosco. Pois, Acho que já foi há um mês, não é? Aí, O tempo já. passa num instante, já. Aí, sim. Não era há antes de ir cerca de um viajar, mês. não sei se já chegou a ir... Sim, já fui a vários sítios, mas Pronto, entretanto já foi, acho que ia para a Suécia ou para a Finlândia. para a Finlândia Para já fui a Cabo Verde, pronto. Ah, também já fez essa? Pronto. Exatamente. Já foi ao frio, já foi ao calor. Exatamente, E agora exatamente. voltou para o meio tempo. Ao meio tempo que E está aqui agora em voltei Portugal. aqui para Portugal e não tenho assim nenhuma saída prevista rapidamente. Agora é aproveitar o final do ano, relaxar mais uns mesinhos. O mês de novembro é sempre um mês muito ocupado, mas sim, claro. Porquê? Porque aproxima-se o final do ano civil e aproxima-se o final deste trimestre, tanto no ensino superior como no não superior, Ok. e temos sempre muitas atividades, o que é muito bom. Então, e para quem perdeu a última entrevista, o que é que a professora faz? Qual é que é assim, a área de alcance que trabalha? Então sou responsável por várias instituições de ensino superior e não superiores, e temos escolas em Portugal e nos países de língua portuguesa. Portanto, escolas nos vários níveis do sistema educativo nesses países. Muito bem, e hoje vai falar aqui connosco sobre um tema que é muito importante e muito pertinente, que é os direitos das mulheres. Exatamente. E nós aqui somos mulheres? Eu aqui espero que as nossas sim. telespectadoras hoje às 3h30 tenham aderido àquele movimento, não sei se fizeram isso no programa, de fazer barulho contra a violência doméstica às 3h30 Não da sabíamos que havia tarde. esse movimento. Foi. Não chegou a nós. Nós fazemos muito barulho sempre, por isso também não há Sim, mas não problema. era por causa disso, não né? sei. Mas Vou fazer barulho. às 3h30 não era tinha um conhecido. minuto contra a violência doméstica. Como sabem, Portugal está com números um pouco preocupantes, sim, muito assustadores, de violência doméstica, quer em número de mortes, quer em número de violência. E quando falamos de violência doméstica, englobamos toda a tipologia de violência contra as mulheres. Física, Violência psicológica. física, psicológica, violência no namoro. Muitas vezes nós achamos que a violência doméstica só ocorre dentro do casamento. Infelizmente, em nenhum dos casos é bom, mas Exatamente, mas não. Mas o que é que eu quero dizer basicamente com isto? É que a violência começa com muitos jovens, não é? Nós, quando pensamos no casamento, pensamos que é da faixa etária 30 anos, não é? 25, 30 anos. E aquilo que os estudos nos dizem é que a violência começa cada vez mais jovem e entre os jovens começa com atitudes que são claramente atitudes de violência, mas que muitas vezes não são tipificadas como tal, como, por exemplo, agarrar o seu telemóvel para ver quem lhe telefonou, Controlar a pessoa. pedir-lhe a sua password do Facebook, só até por... pode-te acontecer alguma coisa, dá-me a tua password que eu ponho aqui no computador, assim tenho as passwords todas, e usar essa password para ir dentro do seu computador, do seu Facebook, das suas redes sociais, do seu Messenger, ir ao seu WhatsApp. E isto é violência, não é? Portanto, a violência doméstica Não é só ou a o bater na violência pessoa. não é só a ofensa corporal simples ou agravada. E não é só a violência psicológica, também é aquela violência que nós temos estereotipadas na nossa cabeça. Eu acho que é o cada vez mais importante é nós alertarmos as jovens para não permitirem certo tipo de comportamentos. Às mulheres adultas, obviamente, fazê-las também não ter vergonha de ir às autoridades,
não ter vergonha de contar. Será vergonha ou medo? Eu acho que é medo, vergonha é tudo, não é? Creio eu. Receio. Sei também do que as pessoas vão Possam pensar. falar, Pois a exato. vergonha. Mas o que nós vemos, então, nestes casos de morte, não é? Que nós temos tido conhecimento, é que muitas vezes era o medo, não é? E há ali uma escalada muito grande de violência, regra geral, por ciúmes, e nós, obviamente, a nossa magistratura e as nossas autoridades policiais tem que haver um maior cumprimento da lei no sancionamento legal destes Por exemplo, quais é que são as crimes, ferramentas que as mulheres que passam por isto têm? Têm, por exemplo, a PAV, podem ligar para a polícia, mas têm que apresentar provas, Sim, tem provavelmente. aquelas linhas. Sim, a APAV é uma organização, a Associação das Mulheres contra a Violência. Há muitas associações, há muitas formas de ajudar as mulheres. Mas imagina, eu dou-lhe um exemplo muito claro. Imagine que vai a passear num centro comercial qualquer com uma amiga sua. Estão as duas sentadas a tomar um café num sítio qualquer, num café, nesse centro comercial, e ao vosso lado está alguém a discutir. E percebem que está ali uma situação de violência. Nós temos que ser educados, que devemos intervir e devemos perguntar se precisam de ajuda e devemos ir em auxílio. Ou seja, aquele ditado que diz que entre marido e mulher não se mete a colher, mas pronto, ou entre namorado e namorada, enfim, fazendo uma interpretação extensiva, nós temos que retirar isso e ajudar. E acho que esse é o passo mais importante na consciencialização da sociedade. Obviamente que as escolas e os programas e os manuais escolares têm também que sofrer uma profunda reforma e dentro da escola também haver uma educação para, no fundo isto é para a cidadania, não é? E para os direitos humanos, nomeadamente para os direitos das mulheres. Hillary Clinton disse na Cimeira de Pequim, na década de 90 do século XX, uma frase que se tornou histórica, que os direitos, women rights are human rights and human rights are women rights, não é? Portanto, os direitos humanos são direitos das mulheres, os direitos das mulheres são direitos humanos. E nós, muitas vezes na nossa sociedade, quando se fala nestes assuntos, ainda conhecemos muitos homens que se riem e que dizem que isso é um discurso feminista, que isso é um discurso fundamentalista, negativa, que isso é um discurso radical. Isso é muito perigoso, ouvir um homem a dizer isso. É um homem que não tem noção que com este tipo de vocabulário está ele automaticamente a menorizar uma mulher. E as mulheres devem perceber que os direitos das mulheres são direitos humanos e são direitos cívicos. Claro. E nós em Portugal vivemos num Estado de direito livre, democrático e pluralista. Acha que isso passa muito, por exemplo, estávamos a falar aqui da violência contra a mulher, passa muito pelo o que desde sempre, mesmo intrínseco na cultura e na educação da mulher, de que tem que deixar ir e deixar que isso aconteça porque é inferior, assim por dizer. Pelo menos na nossa cultura eu sinto que passa muito por esse lado mais machista. Acha que passa por aí? Sim, eu acho que Portugal tem dado grandes passos, nomeadamente ao nível da arquitetura do nosso sistema legislativo. Nós demos grandes passos no direito penal. Hoje em dia tudo isto são crimes públicos, portanto se nós as três tivermos conhecimento, nós devemos automaticamente dar conhecimento às autoridades e nós próprios podemos alertar as autoridades do que se está a passar. Ao nível, por exemplo, da legislação da família, houve grandes alterações. Hoje já não há divórcio litigioso, portanto, todo o instituto do casamento foi substancialmente alterado para salvaguarda das mulheres, que não se podiam divorciar sem ficarem o cônjuge arguido, não é? Portanto, isso, hoje em dia, a pessoa se quer divorciar, divorcia-se. Ao nível do direito do trabalho foram dados passos muito profundos na conquista de mais direitos para as mulheres, nomeadamente naquilo que diz respeito à parentalidade e na aquisição
de mais tempo para estar com os filhos depois do nascimento. Portanto, há um conjunto muito vasto, nomeadamente ao nível dos direitos da personalidade, da conciliação entre a vida familiar e o trabalho, sei lá, ao nível do direito da educação, também na alteração do regime do trabalhador estudante, que também permite às mulheres estudar mais logo, qualificarem-se mais logo, arranjarem melhores trabalhos logo, a terem melhores remunerações. Portanto, se virmos do ponto de vista legal, nós temos neste momento, o sistema pode e deve ser sempre melhorado, mas nós temos neste momento um ordenamento jurídico muito favorável à plena assunção dos direitos das mulheres. Infelizmente, nem os governos, nem o legislador conseguem alterar a cabeça das pessoas, não é? E a cultura das sociedades. E por isso é que o meio muito rápido de irmos é através da escola e dos manuais escolares e de todos os programas que existem dentro da escola, não é? Dentro dos vários ciclos, segundo, terceiro, ensino básico e ensino secundário, e desde o pré-escolar. Mas, naturalmente, que é uma batalha diária de cada pessoa, e não é uma batalha diária de cada mulher, é uma batalha diária de cada cidadão, de cada ser humano, porque isto tem a ver com o nível de dignidade que se dá ao ser humano. E enquanto nós permitirmos termos na nossa sociedade mulheres que são mortas às mãos dos seus companheiros, então nós temos um problema muito grave da forma como lidamos com a dignidade humana na nossa sociedade. Quando comparada com outras sociedades, claro que a nossa sociedade está num topo, patamar muito bom. Eu vim aqui dentro do meu carro a conduzir, portanto significa que tenho carta de condução, que posso conduzir. Estou aqui a falar, estou a ser entrevistada por duas mulheres, não tenho que ter aqui um homem que seja o meu guarda, como acontece em muitos países. E, portanto, eu acho que a luta pelos direitos das mulheres também é por todas as mulheres no mundo inteiro, que, quando comparadas connosco, ainda têm muitos passos, longos passos a dar. Não podem ler os livros que querem, não podem ver os filmes que querem, não podem ter um telemóvel, não podem ir... Vou-lhe só dar um exemplo. Na Arábia Saudita, os centros comerciais, os espaços públicos são divididos em sítios para mulheres e sítios para homens. Depois há os sítios das famílias, onde aí pode estar homem e mulher e os filhos. Nós, comparado com essas sociedades, estamos muitíssimo evoluídos. Há um problema gravíssimo também que se prende, por exemplo, com a mutilação genital feminina. Portanto, isso é também um problema de saúde pública. Em Portugal, por exemplo, também ao nível da saúde reprodutiva e da saúde da mulher, foram dados passos gigantes, não é? Por isso, as conquistas têm que ser, neste momento, diárias e centradas muito na mudança sociológica e antropológica que nós ainda temos que viver. Mas jamais podemos cair na tentação de dizer que os direitos das mulheres estão todos alcançados. Eu costumo dizer sempre que eu fico muito preocupada quando ouço alguém dizer que as mulheres já têm demasiados direitos e que já estão em demasiados sítios, não é? Ainda recentemente tivemos uma alteração na lei para que nas empresas cotadas em bolsa tivesse que haver uma percentagem de mulheres. E isto são tudo instrumentos legislativos que, se o governo é forçado a fazer, significa que a sociedade não faz. E, portanto, é o poder central que tem que intervir. E é óbvio que tem que intervir. Isso é como a história das cotas, não é? As pessoas, muitas delas, dizem: eu sou contra as cotas. Bem, então, se não houvesse a lei das cotas, então nós não tínhamos mulheres. Havia, com certeza, muitos partidos e onde não havia mulheres em lugar nenhum. Havia assembleias de freguesia, assembleias municipais, grupos parlamentares na Assembleia da República, onde nós não veríamos mulheres. E, portanto, todos estes instrumentos legislativos são absolutamente necessários. Eu costumo dizer que mulheres que estão em lugares de decisão, como é o meu caso, têm um dever de contratar mulheres. Portanto, eu fico sempre muito... Vejo com profunda preocupação homens que me dizem a rir que nas empresas onde eu estou
há muitas mulheres. Eu, por acaso, tenho a sorte de trabalhar num grupo onde o presidente é um homem e faz um grande esforço para se contratar mulheres, quer seja para as lideranças, para as chefias intermédias, mas sabemos que há muitas empresas onde isto não é assim. O mundo universitário é um mundo ainda muito Só masculino. homens, praticamente, Nós, por acaso, sim. temos na Universidade Lusófona do Porto uma reitora, também não é muito comum, mas isto é de facto uma... Na Guiné temos uma diretora Parece que nem levam a pedagógica. sério quando é Exato. uma mulher à frente. Sim, Ou pensam que ela vai engravidar, vai deixar o cargo, vai ter os filhos para se preocupar, tem a escola, tem como é que pode estar a lidar com estas responsabilidades todas. Pois sabe que as minhas equipas, as mulheres estão sempre grávidas, é E afinal, é natural. verdade, é o que lhes acontece a todas. se quiserem. Não, eu digo sempre, ainda bem, precisamos de muitos bebés. Não é sempre. É verdade. Pronto, é condições que se têm. E quadros que eu tenho homens, eu exijo sempre que eles gozem todos os dias da parentalidade. Depois Têm não- que gozar, não é? Com o Depois não seu dizerem cônjuge. que. Claro, não há é aquela só a desigualdade. mãe que tem que tratar do bebê, não é? É a mãe e o Precisa de pai. ajuda, sim. E em termos de, por exemplo, como estava a dizer, já foi feito muito trabalho, mas é um facto que X% das mulheres continuam a fazer os mesmos trabalhos e a receber menos que o homem. Sim, sim. Ainda agora saiu aquele estudo horrível, não é, dos países da OCDE e das mulheres portuguesas que chegam a casa e que trabalham mais do que na sua jornada e, claro, e não são remuneradas por isso, não é? Portanto, E isso passa é... por quê? Por medidas legislativas, por um maior Acho controle, que isso passa pelas próprias mulheres, de exigirem aos seus cônjuges de chegarem à frente. que partilhem com elas as tarefas, não é? Isso tem que passar por aí, pelas próprias mulheres. Por uma educação para tal E se também. tiverem um cônjuge que não aceita, tem que lhe explicar que tem que ser partilhado. Acha que a maior parte das mulheres, se calhar, não vão atrás dos seus direitos porque também já não têm o tempo, já têm que fazer tanta coisa, já têm que estar em tantos sítios ao mesmo tempo que não têm a força, entre Estão aspas, exaustas, não é? estão exaustas para tal. Acho que sim. Por isso é que temos que dar força às mulheres e dar-lhes exemplos e dar-lhes voz. Claro que estão exaustas, já viu? Levantam-se às 5, 6 da manhã, vão trabalhar, demoram em média 30 a 1 hora para chegar ao emprego, estão a trabalhar, independentemente das funções que desempenhem, atenção. Saem do seu local de trabalho 6, 7 horas, há umas que saem às 8, vão para casa, ainda têm que fazer tudo em casa, ao fim de semana nunca têm um minuto para elas, têm que ir ao supermercado, têm que ir aqui, têm que... Não pode ser. Tem que ser tudo dividido. Eu sim. como tive uma educação em que fui habituada à minha mãe todos os dias, era uma mantra, de tal forma que ficou-me registado, mesmo mentalmente. A minha mãe todos os dias me dizia: tens que estudar, tens que trabalhar, jamais nunca podes ser sustentada por um homem, tens que ser autónoma, tens que ser independente. Isto tem muito a ver com a educação que nós temos em casa. Exato. Há muita não é? gente que não E tem depois nesse com sentido. os modelos que nós vamos tendo ao longo do nosso processo de socialização. Por exemplo, eu nas nossas empresas, nós saímos todos a horas. Eu não gosto que as pessoas fiquem depois da hora no escritório. Acho que todas as pessoas devem sair a horas. E é uma questão de organização. Não se vai a partir das 6 da tarde fazer milhares de reuniões. Não, sai às 6 da tarde, vai-se embora, amanhã é outro dia. Não há de haver assim algo, claro, pode haver uma coisa, um projeto, um prazo. Não, fica tudo para o dia seguinte. Não é? Acho que nós temos que ser, temos que dar o exemplo. Acho que o que é muito importante nesta questão dos direitos das mulheres é nós termos modelos e sabermos reproduzir esses modelos e depois darmos instrumentos às próprias mulheres para elas se irem tornando autónomas e se afirmarem e acreditarem nelas próprias. E, por exemplo, quando vivem com um cônjuge que não aceita, por exemplo, dividir as refeições, dizer muito bem, então se não há divisão, eu vou comer fora. Estou a dar um exemplo, não é? Pode-me dizer, não tenho dinheiro para ir comer fora. Muito bem,
fico sentada no sofá. Não é por não jantar um dia que vou morrer à fome. Percebe? Estou a dar um exemplo. Não posso ir todos os fins de semana ao supermercado. Tenho que dividir a ida ao supermercado. Não posso ser sempre eu a ir ao pediatra com as crianças. Estou a dar um exemplo de quem tem filhos. Temos que ir os dois ao pediatra ou vai o pai com as crianças ao pediatra? Qual é o problema? Não Há é? uma conotação tão negativa na sociedade com isso que ela não se importa. Aquela mãe não se importa, ela... Isso é como as reuniões dos pais. Os pais devem... Eu nunca... O meu marido vai sempre às reuniões de pais. Mas agora as mães é que têm que ir às reuniões de pais. Os pais não vão às reuniões de pais. Mas nós temos que... Mas está a evoluir, pelo menos eu sinto que pelo menos os pais têm estado mais noutro tipo de cultura, pelo menos a geração mais jovem, mais ligado a essa parte. Também está a valer a pena. Sim, eu estou a dar exemplos, sim. Sim, mas é a realidade. Sim, mas é muito importante. A nossa sociedade tem milhões de habitantes, não é? Nós muitas vezes falamos daquilo que conhecemos à nossa volta. Na maior parte dos casos não será assim, não é? E temos que dar o exemplo. Temos que falar, não temos que ter problemas em falar dos assuntos. E temos que ser disruptivos. E temos que pensar que, por exemplo, há 100 anos as mulheres não podiam... Há 100 anos, no nosso país há 50 anos. As mulheres não podiam sair do país sem autorização dos maridos, ter os contratos de trabalho sem autorização, as enfermeiras não podiam casar, não é? Portanto, nós vivemos num país que teve, de facto, uma evolução tão grande que os portugueses deviam ter muito orgulho do, país, do desenvolvimento civilizacional que nós conquistámos. E conquistámos com o trabalho de todos. E acho que isso deve ser motivo de orgulho. E acha que, como mulher em lugar de desfia, esperam mais de si? Ou, pelo menos, querem que faça mais para ter uma certa imagem? Em que sentido? No sentido de que, se fosse um homem, se calhar não esperavam tanto de si ou não exigiam tanto. Claro. Quer dizer, eu não lhe vou dizer que me senti vítima, que algum dia me senti discriminada em função do meu género. Não me senti nem na minha atividade partidária, nem política, nem laboral. Mas sei que às mulheres, regra geral, se espera muito mais delas. E que qualquer deslize é apontado. E, por exemplo, nunca ouviu dizer a um homem que hoje a mulher está grávida que ele vai faltar porque o filho vai ficar doente. E a uma mulher que está grávida é porque vai ter a licença de paternidade, depois vai ter que ter a licença de amamentação, depois vai ter que ir às consultas com os filhos, lá está, porque só a mãe é que vai ao pediatra, depois o menino vai ficar doente e a mãe falta. E não devem ser as mães a faltar, deve ser a mãe e o pai. Intercalarem, não é? Um ao outro. Mas, portanto, isto nós temos que ir falando, temos que ir dando o exemplo. Porque, infelizmente, quando os filhos estão doentes, maioritariamente, são as mulheres que faltam. E tem visto que, quando fala destes assuntos com as pessoas que estão mais ou menos abertas a discutir? Estão abertas a discutir, mas... a maior parte das pessoas, por exemplo, nesta questão dos filhos, tem um quadro mental muito rígido. As próprias mulheres acham que elas é que são a responsável pela educação dos filhos. Quando eu digo educação, digo todo este tipo de cuidado, não é? Que o dever de cuidado é só um dever da mãe. Não, o dever de cuidado é um dever da mãe, é um dever do pai. Não. E é igual, porque tudo bem hoje com estas inovações, já se pode ser mãe solteira e, enfim, no banco de esperma, essas coisas todas. Mas quando há uma mãe e há um pai, não é? Quando há a progenitora, quer dizer, eles ambos são os responsáveis pela educação da criança, em igual proporção. Então o que é que acha, resumidamente, que tem que ser feito para se mudar a forma como as pessoas olham então para os gestos das mulheres? Eu acho que as próprias mulheres é que têm que dar o exemplo. Fazerem-se ouvir. Fazerem-se ouvir, não é? Quando vai ver, quando uma pessoa falta, por exemplo, no local de trabalho, por exemplo, uma coisa que a mim me faz uma confusão tremenda, são um casal em que a mulher tem uma posição na empresa muito superior ao homem, na empresa onde eles